Fala galera, olha só quem voltou. Eu, com plano de leitura da Bíblia. Palmas! Oi! Nós voltamos então com Marcos, capítulo 1 e Salmo de número 29. Se liga. Marcos, assim como Mateus, conta a história de Jesus, a sua passagem pela terra. Nós vamos perceber que Marcos ele é mais resumido do que Mateus. Ele aborda a história de Jesus de uma maneira diferente. Marcos começa falando de João Batista, aqueles quem nós tanto falamos, aquele estranho que era conhecido perante Deus e que nós devemos ser como ele, estranhos perante o mundo, mas conhecidos perante o nosso Criador. Ele batizava as pessoas já dando testemunho de Jesus, dizendo que viria um que seria maior do que ele. Em seguida, nós temos o batismo de Jesus e depois a tentação de Jesus. O interessante é que na tentação, o texto diz que o Espírito levou Jesus para ser tentado. Ou seja, a tentação nem sempre vem do inimigo. O Espírito pode nos levar a ser tentado para nos testar, para aprimorar a nossa fé, nos fazer melhores como cristãos. Esteja preparado para a tentação. Depois nós vemos que João foi preso e Jesus ele continua seu ministério pregando por toda aquela parte e ele começa a chamar os discípulos. Ele começa também a fazer muitas curas. Muitas pessoas são levadas até ele começa a curar essas pessoas e começa a pregar com autoridade e todos começam a se perguntar quem é esse que prega com tanta autoridade, ele prega diferente, ele tem uma nova palavra, ele cura os enfermos, ele expulsa os demônios, ele tira os espíritos imundos. Aprendemos com Jesus sobre autoridade, nós não devemos ter medo de pregar o evangelho, devemos falar com autoridade, com verdade. Depois nós vemos Jesus se retirando para orar e os discípulos chegam até ele e ele responde para os discípulos: vamos embora daqui, nós precisamos ir para outros lugares para que eu pregue, porque foi para isso que eu vim. A missão de Jesus era essa, ele veio até a terra para pregar o evangelho, pregar esse arrependimento e para que chegasse até nós esse evangelho, que nós temos essa missão de passar adiante tudo que ele nos ensinou, tudo aquilo que ele começou, nós devemos passar adiante. Por último, Jesus cura um leproso e o interessante é que ele diz a esse leproso: você vai até os sacerdotes e diz para ele o que aconteceu, mas não conta para mais ninguém. Ninguém pode saber disso que está acontecendo. Você não pode contar isso para ninguém. Mas o leproso não consegue, sai contando para todo mundo e por causa disso Jesus é impedido de entrar em algumas cidades. Nós vemos em várias partes dos evangelhos Jesus dizendo para que as pessoas não contassem aquilo que ele fez por elas, porque se elas contassem, ele seria impedido de entrar nas cidades. E a missão dele era pregar o evangelho. Era entrar nas cidades e falar para as pessoas quem era ele, pregar o arrependimento, dizer que o reino estava próximo. E se as pessoas contassem, ele seria impedido de entrar nas cidades. Mas o interessante é que mesmo ele não podendo entrar nas cidades, esse capítulo de Marcos diz que mesmo ele ficando num lugar solitário, as pessoas iam até ele. Então não adianta impedir o evangelho. Por mais que Jesus seja impedido de entrar em algum lugar, as pessoas estão sedentas e elas vão até Jesus. Elas vão buscar o Criador. Elas vão buscar essa salvação. Sabendo disso, que as pessoas estão sedentas de Cristo, elas precisam do Evangelho, é nossa missão ir até elas, levar esse Evangelho, levar Cristo, levar a salvação, levar paz. No Salmo de número 29, nós vemos Davi dizendo para tributarmos ao Senhor glória e força. E em seguida, ele diz sobre o poder da força da voz do Senhor. E a voz do Senhor nosso Deus nada mais é que a sua palavra. A sua palavra é a sua voz. A sua palavra é a voz de Deus aqui na terra. No último versículo, Davi diz o seguinte: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Seja povo dele, seja servo dele e desfrute dessa paz e dessa força que só ele pode nos dar. Então é isso, galera. Voltamos hoje comentando a Bíblia no livro de Marcos e continuando no livro de Salmos. Nós acabamos de sair da conferência Reset, que foi uma bênção. Deus se fez presente, nós sentimos todo o poder de Deus, o amor de Jesus Cristo e a graça do Espírito Santo. Foi uma bênção. Continue assim, firmes. Não deixe essa chama apagar. Cultive essa chama, aumente. Vamos queimar por Jesus Cristo. Levem o Evangelho, sejam sempre firmes, fortes. Continue lendo a Bíblia. Graça e paz a todos vocês. Valeu!